Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. Neste espaço, você aí de casa tem a oportunidade de conhecer mais sobre os vereadores da 17ª Legislatura. E o meu convidado desta noite é Fernando Rigon, que está no primeiro mandato pelo PSDB. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade da gente já fazer uma avaliação, dos 6 primeiros meses e mostrar qual foi a nossa recepção aqui na Câmara. Isso mesmo, vereador. Então eu quero iniciar falando disso que o senhor acaba de comentar. Como estreante no Parlamento Municipal, qual a avaliação desses primeiros meses de trabalho? Eu sempre refuto assim como excelente. Gente que participava como suplente, que vinha assistir às sessões desde o plenário antigo, a gente sempre via as coisas pelo lado de fora. Então agora a gente teve essa oportunidade de estar pelo lado de dentro, de ver o mundo, de ver a cidade, de ver os anseios da população de uma forma bem diferenciada. A expectativa está sendo muito boa, a recepção na comunidade tem sido excelente e dá para dizer assim como muito positiva esses primeiros 6 meses. Vereador Fernando, muitas pessoas elas desconhecem realmente qual é a função, o papel do vereador. Ou seja, o trabalho ele não acontece apenas nas sessões plenárias, é durante o dia a dia, à noite também, várias reuniões fora da casa. Eu sempre digo que nós somos, a partir que a gente é eleito, nós somos 24 horas vereadores. Muda a nossa postura, muda o nosso vestimento, nós somos observados, nós somos cobrados 24 horas. Então, não há a dizer que nós somos durante as 3 horas de sessão. Nós somos 24 horas. E dentro dessas 24 horas, nós observamos, nós vemos sempre as demandas, nós olhamos aonde que nós podemos, como vereador, como legislador, podemos melhorar a sociedade, melhorar as condições da população de Passo Fundo. Começa realmente, vereador, um olhar mais crítico sobre a cidade, ou seja, aquela região que o senhor mora não é apenas o seu foco de trabalho agora, tem que pensar realmente no coletivo. Eu sempre digo assim, nós nos elegemos, eu fiz 1.375 votos, mas a partir da eleição nós passamos a ser vereadores de 200 mil pessoas. E muitas vezes eu comento que o vereador de Passo Fundo não é um vereador municipal, ele é um vereador regional. Porque aquela demanda, aquela mudança no trânsito, aquela mudança tira ou não tira estacionamentos, ele não se reflete só em Passo Fundo, ele vai refletir naquela pessoa de Ernestina. Se nós melhorarmos o entorno do hospital, ele vai melhorar para pessoas lá do Paraná que vêm trazer um familiar aqui no hospital. Então eu sempre digo, a importância nossa ela é muito maior do que ser um simples vereador e principalmente de a gente participar de uma sessão durante 2 ou 3 horas. É uma responsabilidade muito grande porque a voz dos 21 parlamentares representam, então, como o senhor mesmo disse, a voz de todos os habitantes. Nós temos cada vereador tem uma categoria, tem uma bandeira que nós defendemos. Mas a partir de eleito, nós temos que atender a vila, nós temos que atender o centro, nós temos que atender o dono do supermercado, nós temos que atender um armazém da vila. Todo mundo procura a gente e nós temos que ser bem ecléticos, atender e buscar que o nosso mandato atinja toda a comunidade. Também precisa ter um diálogo muito importante e flexível junto ao Poder Executivo, porque muitas dessas demandas que o povo traz, elas não cabem, infelizmente, ao vereador resolver, O vereador tem que levar até o prefeito Luciano Azevedo. Eu sempre digo que o vereador, ele apenas faz o quê? Ele usa o microfone, usa a tribuna, e usa esse poder que o voto lhe deu para representá-lo. Então, ou seja, a pessoa não pode usar o microfone da tribuna, o vereador vai lá e usa. Essa é a primeira função do vereador e talvez a mais importante. Agora, no sistema que nós temos hoje no Brasil, o dinheiro, a caneta, como se diz, está com o prefeito, está com o governador, o dinheiro, e não há como nós temos um bom diálogo com o executivo e tentar mostrar que aquelas demandas que a gente encaminha são de interesses da população ou uma parte dela, pelo menos. Vereador, antes da gente falar então das suas propostas que estão tramitando aqui na Câmara Municipal, é importante resgatar um pouco da sua trajetória. O senhor é formado em administração, especialista em direito previdenciário e tem mais de 30 anos aí de trabalho junto ao INSS. Nós tivemos o privilégio, a partir de 85, entramos no INSS, a princípio era por 1 ano,
e fechamos já no início de 2017 32 anos de serviço. E isso que nos deu uma bagagem muito grande de ver as necessidades, de ver os anseios da população. Então, eu sempre, muitos desses anos, atendi a população no balcão, a gente viu aquela necessidade de um bom atendimento, necessidade de ser ponte, né, de ser elo entre essas pessoas mais humildes e quem detém o poder. E isso fez com que a gente buscasse essa eleição. É a segunda vez, concorremos pela primeira vez como suplente, e nessa segunda vez tivemos o privilégio de ser um dos 21 vereadores escolhidos. Eu acho que isto é importante, vem coroar, né, já uma vida pública. Por isso que a gente já chegou aqui sem aquela expectativa de mudar tudo. Não é assim que funciona. A gente tem que ir com calma, a gente tem que ver como é que funciona o poder, né? Como é que funciona o poder executivo, o poder legislativo, e dentro disso a gente vai buscando o nosso espaço e dentro disso representar o melhor possível. E justamente, então, por estar trabalhando num cargo público e diretamente, né, com a população, o senhor sentiu necessidade, então, de entrar na política para tentar facilitar a busca dessas demandas, né, resolver esses problemas que a população leva, né, que o senhor continua diariamente até o INSS? Eu sempre digo assim, a gente faz política sempre. Às vezes muitas pessoas dizem assim que não gostam de política, mas depois cobram quando não tem um calçamento, quando não tem uma melhoria, reclamo do preço do feijão, reclamo do salário. Isso é política. Então não é só política partidária, é política estudantil. Dentro de casa, hoje em dia, a gente faz política. Ninguém mais educa um filho se não for fazendo política, for negociando. Hoje a gente negocia com o filho, né? Você dá alguma coisa e recebe algo em troca do filho. Então eu acho que essa é a maneira também de fazer política quando a gente tem um mandato. Não vejo como se fazer política hoje se não for dessa maneira. O senhor comentou, né, que a sua primeira disputa, né, foi em 2012, mas foi pelo PMDB. O que fez, então, o senhor decidir pela troca de partido? Eu fui muito bem recebido no PMDB, a gente fez uma votação de 1.075 votos, mas entendendo que a demanda, né, e que a eleição era muito difícil, não buscava a eleição, nós fomos convidados a fazer parte do PSDB, um projeto onde tinha condições de eleger no mínimo um vereador, e hoje posso dizer que a escolha foi muito certa. Hoje nós temos um grupo muito bom, muito forte, PSDB não só a nível local, mas a nível regional e estadual, elegeu os bons vereadores, vereadores jovens, vereadores comprometidos com a comunidade, que eu acho que é muito importante. Mesmo a nível estadual, a gente não compactua com certas coisas que acontecem no partido a nível nacional, ou seja, nós estamos do lado de quem nos elegeu. E muitas vezes contra, como se diz, né, contra os caciques do partido. Mas isso é a nossa posição, porque o primeiro a ser cobrado quando acontecem essas questões, como houve da Lava Jato, é o vereador, que ele é que está próximo da comunidade. A gente pode afirmar que talvez isso seja aquela questão que vocês discutem muito aqui na Câmara da nova política, ou seja, o vereador ele tem o partido, mas ele não segue fielmente a sua ideologia, ou seja, ele está pensando nas bandeiras que o povo traz e também no que acha realmente que é importante. O desgaste que houve dos partidos faz com que hoje sejam eleitas pessoas. Entende que a maioria dos votos que foi dado a mim foi pelo meu projeto de trabalho, pelos amigos que a gente tem, pelas pessoas que nos ajudaram na campanha. Poucos desses votos foram pelo partido que eu estava, né? Então isso que é importante, por isso tem que ter respeito com quem nos elegeu, porque eles elegeram nós porque entendemos que nós podíamos fazer uma boa política, podíamos fazer uma mudança, e isso agora não podemos, em nome do partido, ficar de costa para quem nos elegeu. E essa mudança, essa nova visão política, o senhor defende aí para as próximas eleições? A gente tem aí nos próximos anos, a gente tem concorrer a deputados, também governador, presidente. Então é uma visão que pode inovar aí a questão política. Eu acho que o ano que vem é uma eleição muito difícil para quem está no comando, para deputado estadual, deputado federal, governador e presidente, porque vai ser muito difícil vender nomes, né, pedir o voto para pessoas que estão lá há muitos anos e não fizeram
quase nada, ou defendem, né, esse projeto que está aí, um projeto de política que desgastou com o tempo, não dá mais para nós não termos. Eu cito muito a reforma da Previdência, onde ela não foi construída com a sociedade, ela não foi construída com os políticos, né? E isso não pode mais. Hoje nós temos uma época de muito diálogo e é isso que tem que funcionar com a nova política. Não só caras novas, não só gente jovem. O que é muito importante são ideias jovens, ideias novas e que atendam à demanda da população. Vereador, o senhor mencionou a questão aí da reforma política. Esse foi um assunto que foi trazido aqui para a Câmara Municipal para ser discutido em audiência pública, né, junto à comunidade. O senhor, inclusive, é o presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, né? E a importância de promover essas reuniões, de envolver a população no debate, ou seja, não só as decisões dos políticos, mas também do povo. Isso foi um grande privilégio que eu tive já no primeiro ano, né, do mandato, ser escolhido para ser presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, onde engloba todas as áreas importantes da sociedade, como o esporte, e dentro dessas a reforma da Previdência ela veio a calhar, né, um assunto bem na hora do momento. Nós conseguimos fazer uma audiência pública dentre as maiores que já se teve na casa, mas não é tudo de defendermos a nossa ideia. A gente trouxe o debate, trouxemos pessoas do Ministério Público, trouxemos procuradores da República, trouxemos pessoas dos sindicatos, para que o grupo de pessoas participantes fechasse uma questão e, principalmente, onde a gente esclarecesse o que é a reforma que está sendo proposta. Isso foi um grande feito, fico muito feliz pela participação e a gente viu de que as pessoas não estão conscientes do como vai atingir, como a reforma vai atingir cada uma delas. E foi o que a gente fez de esclarecer. A gente não quis influenciar as pessoas que participaram, e sim esclarecer como é hoje a Previdência e como ela vai ficar. Na sua opinião, vereador, quais são os pontos que mais prejudicam hoje, então, no futuro dessa possível reforma da Previdência? Eu sempre divido assim em três partes. A reforma, hoje, ela atinge os trabalhadores e ela deixou de fora dois pontos fundamentais, que é onde, que se nós tivéssemos essa convergência dos três pontos, talvez ela fosse melhor aceita. Uma, não atinge os grandes devedores, né? E os grandes devedores, nós temos aí bancos, que são os que mais lucram no sistema financeiro hoje, né? Então, deixou de fora os grandes devedores, que devem em torno de 420 bilhões de reais. Outra coisa que deixou de fora também é a parte do governo. O governo hoje, através da DRU, da desvinculação da Receita da União, ela retira da Previdência Social 30% e aplica onde ela quer. Então, como se faz uma reforma da Previdência aonde atinge só os trabalhadores? Não atinge quem deve e não atinge o governo que retira os dinheiros da Previdência para pagar juros bancários. Então isso eu acho que é o grande entrave. E outro ponto que eu acho que também é importante é que existe e não existe déficit, né? Então o governo diz que há déficit, mas ele pega alguns números, algumas fontes de arrecadação da Previdência, quanto que os próprios fiscais da Previdência dizem que não há déficit, que há superávit. Então esse debate foi bom para esclarecer e posicionarmos quanto favor ou contra a reforma da Previdência. E o vereador, estando junto ao INSS, trabalhando no INSS, percebe essa deficiência realmente? O que acontece? Nós temos uma lei, que foi a Constituição de 88, que diz a Seguridade Social ela é formada pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde. E todas as fontes de custeio, vai desde a contribuição do empregado, a questão do empregador, questão de loterias, PIS, CONFINS, todas essas arrecadações fazem parte da Seguridade Social. Então a dúvida que está aí, quando o governo diz que há déficit, é porque ele usa só a contribuição do empregado e do trabalhador, do empregador e do trabalhador. E quem defende que não há déficit, que há superávit, ele usa o que diz a lei, que é toda a arrecadação que existe para a Seguridade Social. Entendo eu que não há como fazer a diferenciação, separar o caixa, para afinal de contas, quando se contribui no todo.
Vereador, eu peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite então conversa com o vereador Fernando Rigon, estreante aqui na Câmara Municipal. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Fernando Rigon, que está no primeiro mandato e foi eleito pelo PSDB. Vereador, como nós estávamos falando então no bloco anterior, o senhor é presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos. Diversos temas aí já foram discutidos pela comissão nesses 6 primeiros meses de trabalho. Um deles é a questão dos recursos hídricos, que na legislatura passada chegou a ser tema de uma comissão especial. O que a gente tem... A gente tem feito bastante, né? Os 5 vereadores que fazem parte hoje da comissão são 5 vereadores do primeiro mandato. Então, tem muitas coisas, muitas demandas que tinham no passado. Nós estamos tentando dar continuidade ao que tinham passado, né? Então, nós estamos chamando esses conselhos, a questão da Agenda 21, dos recursos hídricos, tem vindo a nós e nesse primeiro momento nós estamos nos inteirando do assunto, né? Que para nós é um assunto novo. A gente tem, graças a Deus, um apoio muito grande da assessoria das comissões, e aí onde que a gente está, nesse primeiro momento, tomando conhecimento, e essa dos recursos hídricos é um que a gente está tomando conhecimento, e nas próximas reuniões é que nós vamos começar realmente a atuar nessa área. Vereadora, a gente teve, na legislatura passada, uma reforma no regimento interno, onde se tinha muitas comissões temporárias. Então, esse novo grupo que o senhor está presidindo agora, ele tem uma demanda muito maior do que a antiga SEBS tinha. O grande problema nosso hoje é muito grande as demandas, né? E aí a gente está tentando adequar, tentando ver o que a gente pode trabalhar como comissão, o que a gente pode trabalhar como frente parlamentar, e alguns assuntos que são tratados direto só em reuniões da própria comissão. Então essa organização ainda está gatinhando aí, mas já pela qualidade das pessoas que nos procuram, dos temas que são abordados, já está começando a deslanchar. Entrando agora, então, nas matérias de sua iniciativa que estão tramitando aqui na Casa do Povo, a gente pode citar uma indicação que foi feita, ao Poder Executivo, obrigando os estabelecimentos como mercados, restaurantes, a ofertarem cursos de primeiros socorros para os funcionários. Explica pra gente a importância desse pedido. O que nos preocupa é que as empresas têm, através do CIPA, que tem nas empresas, para os funcionários, da demanda dos funcionários, eles têm. Só que o que acontece, o exemplo que a gente coloca no supermercado, que se acontece um acidente, por exemplo, quebrar uma garrafa e alguém se machucar dentro do estabelecimento, não há um atendimento. Então a gente quer que o estabelecimento dê esse primeiro socorro para o cliente e não só para os funcionários, como a lei obriga, né? Então a gente está vendo, a gente fez uma indicação para o Executivo para que isso se torne-se obrigatório, ou seja, que o estabelecimento tenha alguma pessoa que faça o primeiro socorro e também faça o contato com a SAMU se for o caso mais de urgência. Então, que ele seja uma pessoa mais especializada, né? A gente viu um caso que a pessoa foi manusear uma garrafa no supermercado, se cortou e aí não tem ninguém que faça esse encaminhamento, né? Não tem ninguém responsável. Então, ou seja, com esse projeto a gente quer que o estabelecimento deixe alguém mais preparado, responsável para atender o cliente. Até porque em questões de emergência, aquele primeiro atendimento rápido é fundamental para assegurar a vida de uma pessoa. E principalmente quando a SAMU hoje, quando se liga para a SAMU, ela já quer um relatório do que aconteceu. Ela já quer que se identifique o problema da pessoa para já ir providenciando um atendimento. E se não for uma pessoa que tem um pouco de conhecimento de primeiros socorros, ela não vai saber. Se for um leigo, não vai saber o que aconteceu realmente. Vereadora, a gente tem observado na cidade que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, realizando atividades físicas aí nos caminhódromos, nos espaços de lazer, sempre lotados no final da tarde. E justamente por isso a senhora está propondo também ao prefeito que coloque bebedouros nesses espaços, principalmente nas praças. Hoje a gente vê assim que a preocupação com a saúde, né, é muito grande. Com o implemento de praças, né? O prefeito reformulou as quantas praças, fez caminhódromo, fez as pistas de ciclismo, e nós estamos agora preocupados que desses ambientes tem água potável para se tomar, né? E a gente verifica que às vezes isso atinge muitas crianças, né? Onde as mães levam as crianças para passear nas praças e não tem água potável.
A gente verifica, por exemplo, o Passo Toqueto, né? Aí tem só água do banheiro, né? Aí no fim de semana, muitas vezes, o banheiro é fechado, não tem água. Então a gente quer que se se disponibilize água potável, por ser até uma questão de saúde, né? Ou seja, a pessoa faz horas e horas uma caminhada e não tem uma água. Tendo que muitas vezes as pessoas compraram água mineral no entorno, né? Então eu acho que pensando nisso, a gente pensa que caminhada, que ciclismo vai combinar bem com uma água potável para a pessoa tomar. E, vereador, alguns outros municípios já tomaram essa iniciativa de fazer essa colocação desses bebedouros, até porque os municípios, quando eles têm uma parceria com uma entidade, no caso a Corsã, tem um fundo destinado e que poderia ser utilizar a parte desse recurso. Muitas vezes já tem até algumas torneiras, né? Então seria mais fácil só adequar um bebedouro, né? Nos próprios, lado fora dos banheiros, onde que tem banheiro, né? Ou mesmo diretamente da própria Corsã. Então, acho que é uma medida barata, é uma medida que vai incentivar mais ainda as pessoas a praticar os exercícios físicos. Vereador, antigamente também a gente tinha aqui em Passo Fundo um projeto que se chamava Tradição e Folclore nas Escolas. O senhor está pedindo também ao prefeito que reative esse projeto. Por quê? Isso foi uma iniciativa do nosso gabinete, buscando que esse projeto já existia há muito tempo e que houve interrupção. E o que a gente se baseia? Nós somos uma cidade que vendemos uma ideia que você tem uma tradição, né? Temos de cada 2 anos o Festival Internacional do Folclore, nós temos o Rodeio Internacional de 2 em 2 anos e nós não tínhamos uma política de incentivar o folclore nas escolas, né? Então o que nós temos? A gente quer que se retome não só a parte de dança, né? A gente quer que se incentive nas escolas o conhecimento da cultura, conhecimento do folclore e também, claro, que faça competições entre as escolas municipais, né? Isso vai ser importante para nós mantermos a nossa tradição, a nossa cultura gaúcha. A gente já teve reunião com o secretário Edmilson e em 2018 o projeto já vai estar implantado e funcionando nas escolas. Com certeza, uma demanda que foi muito bem recebida pelos centros tradicionalistas do nosso município, pelo movimento aí, a 7ª Região. Nós temos assim, claro que hoje os CTGs passam uma dificuldade muito grande, né? Tem problemas estruturais, inclusive questão do barulho, né? O próprio CTG União Campeira, que a gente participa lá, tem uma dificuldade muito grande dessa adaptação na questão do barulho. Então nós temos que criar alternativas e nada melhor que criar essas alternativas nas escolas municipais, né? A partir que as crianças conheçam a sua tradição e possam participar e possam competir entre elas, né? A gente vê aqui esse ano teve a Recoluta aqui no CTG Lalau Miranda, eu participei, e a gente viu que na parte de crianças, quem ganhou foi escolas de outros municípios, né? Marau teve bastante. Então, acho que nossas escolas ganharam muito pouco. Então, com essa incentivar a cultura, nós vamos tornar as nossas crianças competitivas e, principal, conhecendo a nossa cultura. Até porque algumas escolas do nosso município elas já têm as atividades que são extracurriculares, do turno integral, então poderia ser uma disciplina, né, para as crianças adotarem aí. Vai ser muito importante, eu acho que nós já temos o apoio do MTG, da parte de cultural, dos CTGs também, qual vão provavelmente ser feito um convênio com eles, para eles fornecerem os posteiros, as pessoas que vão dar as aulas. Então vamos congregar toda a parte tradicional da tradição gaúcha. Vereador Fernando, o senhor também está pedindo de que os terrenos que estão localizados no nosso município, aí, aqueles terrenos baldios, que as pessoas às vezes reclamam para o Poder Executivo, olha, tem um terreno abandonado, mas não sabe quem é o proprietário, sejam identificados então com placas. Eu acho assim que sempre quando se faz um pedido de providência, pedindo a limpeza de um terreno, nós temos que citar a numeração do terreno ao lado, né? Então, o que a gente quer com isso? Que passe a identificar. O proprietário vai ter que colocar a placa, mesmo tamanho que se coloca na placa da casa, identificando o número do terreno. Então, nós vamos dizer que é na Avenida Brasil, o número 235, e não ao lado do 234. Então, isso fica uma fácil de identificação na hora que nós fazemos os pedidos de providência e também de identificação na hora que a Secretaria de Serviços Urbanos for realizar a limpeza, caso o proprietário não faça.
E um dos seus projetos que já está tramitando, já está passando aí pelas comissões da Câmara Municipal, sendo discutido para ser em breve votado, é o projeto que autoriza o município a remover, então, das vias públicas veículos abandonados. Como que surgiu essa ideia, então, desta matéria? Verificando, o gabinete verificando de que em vários lugares da cidade tem carro abandonado, muitos em cima da calçada, muitos em cima das praças, que esses carros estão abandonados há 10, 15, 20 anos. E fomos verificar junto à Secretaria de Trânsito, junto à Prefeitura, e não há uma legislação específica que autorize o Poder Executivo a providenciar a remoção. Então nós estamos propondo esse projeto de lei que dê mecanismos para a Prefeitura poder retirar esses carros, dar um prazo se identificado o proprietário para que ele retire, né? Se ele não fizer isso, o Poder Executivo vai autorizar a remoção para que depois, se ele entender que quer retirar, ele vai ter que pagar as taxas, o custo que houve com a remoção desse veículo. Também é uma questão de saúde pública, até porque esses locais eles podem armazenar água, né, vereador? E, se possível, depósito, então, de larvas aí para o mosquito da dengue. Isso é além da parte visual, né, é um grande objetivo desse projeto. Nós temos veículos aí que já se criou grama dentro, então imagina, então água, né, onde nós estamos sempre buscando combater o mosquito da dengue, né, nas escolas, nas casas, e nós estamos deixando esses veículos que são criadouros do mosquito, com certeza. E caso o proprietário ele não retire, então, esse veículo das vias públicas, o município pode até fazer um leilão e ficar com esses recursos. Essa é uma parte que o Poder Executivo pode leiloar esses veículos para custear a despesa que se teve com a remoção ou com a manutenção desses carros em depósitos de guincho. E pensando aí no meio rural, vereador, o senhor também fez um pedido de providência ao prefeito, solicitando então a construção de um poço artesiano para o Capinguê. Nós temos um poço artesiano em Burro Preto ali, que atende a demanda da população, mas a comunidade de Capinguê não foi atendida. Já houve uma pequena perfuração, mas ainda o posto não foi implantado. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de manter a população no interior, de nós evitarmos que se enche a cidade, é dando condições para as pessoas se manterem lá. E a questão da água ela é fundamental, né? Hoje não temos mais como nós temos os poços comuns, como se tinha uma vez, né? Hoje nós temos que ter um poço artesiano onde a pessoa use a água, né? Vem a água com abundância, ela pode usar para ela e até para tratar os animais. Vereador, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, então, que outras bandeiras o senhor pretende debater e levantar aqui na casa aí nos próximos 3 anos e meio? Eu sempre digo assim que o vereador ele é o representante da população, então a gente tem focado muito em ser participativo, então nós estamos andando todo dia na sociedade, sempre buscando as demandas, então eu sempre digo assim, o vereador tem que trabalhar em cima das demandas que vêm da população, então eu sempre digo assim, nos cobrem, nos exijam, nos chamem, para que a gente possa ser representante de vocês, que é a nossa função, para isso que nós fomos eleitos, né? Foi para isso que a gente pediu essa chance de estar aqui na Câmara de Vereadores. Então eu sempre digo, venham até nós, venham até os 21 vereadores, que eles vão atender as suas demandas, ou principalmente vão tentar atender a demanda de vocês. Vereador, mais uma vez, muito obrigada então pela sua participação no nosso programa de hoje e sucesso então nesse primeiro mandato. Obrigado, foi um prazer ter estado aqui com vocês. E você aí de casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima edição.